ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Repita após mim: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Levanta-te. Levanta-te. Que o mestre te chama. Que o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Diga comigo: seguiu a Jesus. Seguiu a Jesus pelo caminho. pelo caminho. Amém? Pode ser assim. Glória. Meus irmãos, o texto ele é conhecido, até demasiado. Eu, pelo menos, já ouvi umas 10 ministrações em cima desse texto. Eu, pelo menos, que eu me lembre, que eu me recorde, eu já presenciei cultos onde os pregadores que ministraram sobre essa temática, o cego de Jericó. Então, esse não é um texto desconhecido da igreja, é um texto muito conhecido. E a Bíblia, irmão, ela tem um segredo. A Bíblia, ela tem um segredo. O segredo da Bíblia é a meditação. Porque a Bíblia ela não é um livro comum. A Bíblia não foi feita para ser lida. Se você quer ler, você lê um jornal, uma revista. A Bíblia foi feita para ser meditada. Aleluia. Porque quando você medita nas Escrituras, você extrai delas as riquezas que podem mudar a sua vida. Aleluia. Porque às vezes um texto quer dizer muito mais além daquilo que está aparente. Né? Às vezes você lê, você não entende, mas quando você medita, o Espírito Santo, que é o professor mestre, ele vem e te revela as preciosidades. Então a Bíblia é o único livro que foi feito para não ser lido, precisa ser meditado. E na meditação das Escrituras nós observamos que dentro desse texto existe uma temática muito importante, uma temática de salvação. Sim, dentro desse texto existe uma temática cristocêntrica dentro desse texto. Nós queremos falar um pouco disso. Primeiro, no versículo 46, o João Marcos, que é o escritor, ele nos dá algumas informações dizendo que primeiro Jesus foi para Jericó, e depois ele saiu de Jericó, né? Ele entrou ou ele saiu? Ele saiu ou ele entrou? Né? Aparentemente parece ser contraditório, mas não é contraditório. O que Marcos está querendo nos revelar é que na época de Jesus haviam duas cidades com o mesmo nome. Verdade. Haviam duas cidades chamadas Jericó. Uma se chamava Jericó Velha e a outra Jericó Nova. A Jericó Velha é aquela do tempo de Josué, capítulo 6, que Josué atravessa o Rio Jordão com o povo e conquista Jericó. Aquela cidade, chamamos ela de Jericó Velha, em Josué capítulo 6, versículo 26, por intermédio da boca de Josué, Deus amaldiçoou aquela cidade. Aquela cidade foi amaldiçoada por Deus. Foi amaldiçoada com a seguinte palavra: que o homem que reconstruir esta cidade, o seu filho vai morrer. E se esse homem insistir, o seu segundo filho vai morrer. Então essa primeira cidade, Jericó Velha, ela foi amaldiçoada por Deus em Josué capítulo 6, versículo 26. E em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, a história nos conta que um homem chamado Iel, ele foi tentar reconstruir essa cidade que Deus havia amaldiçoado.
O interessante é que de Josué capítulo 6 para 1 Reis capítulo 16, há um espaço de tempo de 500 anos. 500 anos. E ela olhou essa situação e falou: ah, não, a profecia já caducou. Meu Deus. Não, ninguém mais lembra, não. Coisa do passado, já era. Mas ela foi reconstruir a cidade. E o texto diz, está lá em 1 Reis capítulo 16, versículo 34, que quando ele vai reconstruir a cidade, o seu primogênito morre. Abirão, seu primeiro filho, morreu. E na insistência dele, ele insistiu. Depois que o seu filho morreu, ele foi insistir. E na insistência dele, o seu segundo filho, Segube, morreu também. E El teve uma dura lição. Qual é? Quando Deus fala, Deus sustenta a sua palavra. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Aleluia! Aleluia! E aí eu parece para dizer para você o que é que Deus te prometeu. Que você está achando que Deus não vai cumprir. Porque se passou anos, meses, dias, e você está dizendo, não tem mais tempo, não tem mais como. Deus está dizendo, porventura eu sou um homem que brinca com o sentimento dos meus servos. Aleluia! Eu creio. Aleluia! Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu creio. Se ele falou, ele vai cumprir. Pode passar o tempo que for, nem que seja na velhice, Deus ainda cumpre promessa para a vida daqueles que esperam. Aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia! E eu perdeu seus dois filhos por causa da sua teimosia. Jericó velha foi amaldiçoada. E a Jericó nova? Porque ninguém poderia reconstruir. Mas no tempo de Jesus, um homem chamado Herodes, governante Herodes, ele teve uma ideia na época dele, genial, mirabolante. Qual foi a ideia dele? Bom, nós estamos aqui em Jerusalém, nós temos festa, o povo vem para cá, nós não temos hospedagem para o povo. Meu Deus. Então eu preciso construir uma cidade para hospedar esse povo que vem para as festas em Jerusalém. É aí que ele tem a ideia mirabolante de construir a Jericó nova. Ele não vai construir a Jericó nova no mesmo terreno, na mesma geografia da Jericó velha, porque ele foi alertado, ninguém pode reconstruir. Então o que ele faz? 2 quilômetros à frente, ele constrói a Jericó nova. E ele constrói Jericó, faz dela uma cidade belíssima, cheia de casas para hospedagem. Então quando o povo vinha para as festas, o povo se hospedava na Jericó nova. E aí a história diz que Herodes, por intenção política, é claro, porque ele estava fazendo a sua política, e todo político faz isso. O que o político faz? O político, ele quer agradar a massa. O político é assim, ele precisa te dar alguma coisa para você lembrar dele. Jesus. Ele precisa fazer alguma coisa, ainda que seja mínima, mas para que você lembre dele. E quando a gente não lembra dele, os políticos fazem questão de fazer o quê? Colocar uma faixa assim para dizer, fui eu que fiz aqui. É isso mesmo. Quando um vereador, um deputado faz uma reforma em uma praça, logo depois ele coloca um cartaz lá com a fotinha dele. Agradecemos a vereadora ou vereador tal, fulano de tal, pela obra feita aqui na redondeza. Porque o político tem essa necessidade. Qual a necessidade? De agradar a massa. É forte. E Herodes, ele tinha essa mentalidade, eu preciso agradar o povo. Então eu vou construir uma Jericó, uma cidade de hospedagem, que não será só uma cidade de hospedagem, mas será uma cidade comercial. Essa Jericó nova se torna uma cidade comercial. Então quando o povo vinha para Jericó nova, por ser uma cidade comercial, era ali que eles compravam alguma coisa para revender em Jerusalém. Eles compravam na Jericó nova para revender em Jerusalém. Então você observa que havia duas Jericó, a velha e a nova.
entre a Jericó velha e a Jericó nova, a única coisa que restou é um caminho. Diga, um caminho. Um caminho. Um caminho. É nesse caminho que Jesus vai passar. Glória, eu creio. Entre as duas. E é na passagem de Jesus, porque nós precisamos entender a geografia do texto. O texto está dizendo que quando Jesus está passando por o caminho que está entre a Jericó velha e a nova, Jesus está passando pela última vez, porque ele está indo para a sua crucificação, ele vai ser julgado. Ele está indo em direção a Jerusalém, 27 quilômetros distante de Jerusalém. Ele está passando pelo caminho e nunca mais ele vai passar por ali. É nesse cenário que aparece esse homem chamado Bartimeu, que nem nome tem. Porque Bartimeu é a junção de dois termos, Bar e Timeu. Bar é o nome aramaico para filho. E Timeu é o nome do pai dele. Bartimeu é filho do Timeu. Qual é o nome dele? Não sabemos, só sabemos que ele é filho do Timeu. Só isso. Não tem nem nome esse cego. E quem não tem nome, você sabe, irmão. Dificilmente tem uma história. Ele não tem nome, não tem história, não tem endereço. Tem uma dificuldade física, uma enfermidade física, uma limitação física. Esse homem está cheio de impossibilidades, mas ele tem um segredo no seu coração. Diga comigo, um segredo. Um segredo. Esse cego enxergava mais do que muitas pessoas que estavam lá com os olhos abertos. Aleluia. Verdade. Porque quando ele inquiriu, ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, mas não era surdo. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Oh, aleluia! Glória a Deus. A palavra me gera fé e a fé gera o milagre. Eita, eu creio. Está entendendo? A importância de você estar aqui. Porque a palavra tem poder de gerar fé no seu coração. E a fé no seu coração tem poder de gerar um milagre. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Este cego conhecia mais da história do que muitos, até dos discípulos de Jesus. Aleluia. Porque não sei se você sabe, Jesus, quando começou o seu ministério, ele chamou 12 homens nas cidades marítimas, e nenhum dos seus discípulos, mas nenhum dos seus discípulos chamaram ele de filho de Davi. Nenhum. Agora um cego que está à beira do caminho, cheio de limitações, cheio de dificuldades, passando necessidade, ele vai chamar Jesus do quê? Filho de Davi. Eita, glória! Aleluia! Você precisa entender isso. Quando ele chama Jesus de filho de Davi, essa não é uma palavra comum. Ele está mexendo com a história. Quando ele fala Jesus filho de Davi, porque o texto diz que falaram para ele, Jesus de Nazaré está passando por aqui. Aleluia. Aí, ó, eu vou tentar decifrar isso aqui para você. No coração ele disse, Jesus de Nazaré para os fortes é filho de Davi. Glória. Glória a Deus. Eu sei quem ele é. Ele não é Jesus de Nazaré, coisa nenhuma. Pode ter nascido em Nazaré, mas eu sei a identidade dele, ele é filho de Davi. Ele é filho do grande rei. Glória! Ele vai se motivar. Jesus de Nazaré está passando por aqui. Eu te pergunto, o que você faria se você tivesse condições de saber que hoje fosse ou seria o seu último culto? Meu Deus. Se você tivesse condições, se Deus te revelasse agora, é o teu último culto, aproveita, porque quando acabar eu vou te levar para a glória. O que você faria? Meu Deus. Olha a situação desse cego. É forte. Ele está sabendo que Jesus está passando. E ele sabe, é a última vez que ele vai passar. Ele quer ir para Jerusalém. Nunca mais ele vai passar nesse lugar. Eu estou cheio de limitação. Eu tenho as minhas imperfeições. Eu preciso de um milagre.
Eu não vou me calar. Aleluia. Glória. Ele vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí vem os atribulados do Satanás, os enviados, né? Sempre tem os enviados. Pra que tanto glória, hein? Aleluia. Pra que esse glória a Deus alto? Meu Deus. Precisa, Jesus é surdo agora? Hã? Você já ouviu isso aí? As pessoas não adoram, mas quer criticar quem adora. Ah, Deus. Não fala em línguas, mas quer criticar quem fala. Pra que língua estranha? Pra que tudo isso? Meu irmão, só quem sabe da sua dor é você. Aleluia. Só quem sabe o que você está atravessando é você. O altar de Deus é um lugar de extravasar mesmo. Glória. Só você e Deus sabe o que você está atravessando. Deus está dizendo também: não se importe com o que vão falar de você, nem agora, porque eu estou recebendo a tua Arrepiei. Aleluia. Aleluia. Deixa quem quiser falar, irmão. Porque se nós somos para ouvir os criticadores, Meu Deus. nem para ser você mesmo você presta. Olha aí. Só para contextualizar, existe uma história de Charlie Chaplin. Você conhece, né? Charlie Chaplin, o comediante, aquele que não falava e tal, agia pela mímica. Uma vez contaram a história dele que ele foi participar de um concurso para imitar o Charlie Chaplin. E ele participou do concurso. E sabe em que posição ele ficou no concurso? Terceiro lugar. Quer dizer, nem para ser ele mesmo ele prestava, Meu Deus. pela opinião dos outros. Então, se você for ficar prestando do que falam sobre você, nem para ser você mesmo você presta. É verdade. Essa é verdade. Por quê? Irmão, quem não faz sempre vai querer criticar quem faz. Aleluia. Ninguém está aqui que tá com a pé de árvore que não dá fruto. Ninguém está com a pé de árvore que não dá fruto. Mas se tem fruto, vem pedrada. Mas se vem pedrada, irmão, não esquenta não. Mas pedrada vou te dar condição de resistência para perseverar até a volta. Aleluia. Eu creio nisso. Ele mexeu com a estrutura, com o sentimento de Jesus, quando ele chama Jesus, filho de Davi. E como eu disse para os irmãos, ele entrou na história, porque na cultura judaica em que Jesus está inserido, sempre foi contada uma história de Davi. Sempre. Uma história de Davi. Eita maravilha! E a história era a seguinte, que se contava do rei Davi. Que o rei Davi, ele tinha nojo, diga comigo, nojo. Nojo. Ele tinha nojo de coxo e cego. Olha. Você sabia disso? O homem segundo o coração de Deus, ele tinha nojo. Nojo de coxo e cego. Ele não suportava. Ele não suportava coxo e cego. Lá em 2 Reis, 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 5 está essa história. Você vai ver que em 2 Samuel capítulo 5, o rei Davi, a ser ungido rei sobre todo Israel, primeiro ele reinou sobre Hebron, mas quando ele é ungido sobre todo Israel, ele põe no seu coração conquistar uma cidade para Deus. Ele colocou no seu coração: eu preciso conquistar uma cidade para Deus. Meu Deus. E a cidade que ele queria conquistar para Deus se chamava Jebus. Jebus, a cidade dos Jeruseus, mas posteriormente vai se chamar de Jerusalém. E quando Davi vai conquistar essa cidade, os exércitos inimigos ficaram sabendo que ele vinha. Sabe o que eles fizeram? Já sabemos como parar esse rei Davi. Ele está achando que vai entrar aqui? Quero ver ele entrar. Ó o inimigo. Pega todos os coxos, pega todos os cegos e
e põe na entrada da cidade. Quero ver ele entrar. Forte, hein? Porque Davi abominava, ele não suportava olhar para cego e coxo. Isso está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 5. E você vai perceber que no versículo 6 de 2 Samuel, está escrito lá, que a alma de Davi abominava coxo e cego. Não, tem muito coxo, tem muito cego na porta, não vou aturar esse negócio. Chamou o general deles, o capitão de guerra, e falou assim: o negócio é o seguinte, vocês vão entrar lá, vão conquistar a cidade. Quando vocês entrarem, vocês vão passar a espada em todo o cego, em todo o corpo, vai matar tudo. Quando tiver a cidade limpa, eu vou entrar. E aquele que conquistar a cidade, eu vou fazer capitão sobre o meu exército. Combinado? Combinado? Combinado. E os homens que andavam com o Davi eram tudo meio louco mesmo. Os caras foram para cima e conquistaram a cidade, passaram a espada em cego, em coxo, mataram todo mundo. Quando mataram todos os cegos, todos os coxos, ainda bem Davi entra. E o texto diz que havia um ditado naquela época. Qual é o ditado? Porque nesta cidade nem coxo nem cego vai entrar. Meu Deus. Ó Davi, manda confeccionar uma placa, por favor, por gentileza. Confecciona uma placa bem grande e escreve assim: proibido a entrada de coxos e cegos. Coloca na porta da cidade, porque aqui nessa cidade não vai entrar nem coxo nem cego. Esse era o Davi. Meu Deus. Só que Davi, passando-se a história, capítulo 9, certo dia, ele vai acordar no ápice do seu reinado. E ele vai lembrar de uma promessa. Uma aliança que ele fez com Jonas. Agora é quebrado. Ele vai lembrar de uma aliança. Ele fala: opa, será que tem alguém da casa de Jonas? Eu preciso honrar. Tem alguém vivo? Aleluia! Ô Senhor, tem um homem chamado Mefibosete, só que ele não está aqui perto, não, está longe. Vai chamar, vai buscar, fala para ele que o dia da vitória dele chegou. Vai lá, fala para ele. Aleluia! Vai a carruagem do mestre, vai buscar Mefibosete. Mefibosete chega na porta da cidade e olha assim: mas não pode entrar nem coxo nem cego. Ele deixou aleijado dos dois pés. Meu Deus! Olha o segurança na guarita, olhou para ele e falou: quem é você? Eu sou Mefibosete, Deus, o rei mandou chamar. Ah, tu é o rei? Tu é o príncipe? É tu mesmo que o rei mandou. Pode descer e entrar na cidade. Não, senhor, não posso descer. Por quê? Eu sou aleijado. Ah, então peraí que eu vou falar com o rei. Ô rei, tem duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual é? Qual você quer primeiro? A boa, né? A boa é que o homem que você quer honrar está aí na porta. E a ruim? A ruim é que ele é aleijado. Meu Deus! Como é que é? Ele é aleijado. Aleluia! Meu Deus! Aí Davi encosta a cabeça, esse servo vai falar para ele: mas deixa eu te lembrar de uma coisa, rei. Deixa eu te lembrar, talvez o senhor tenha esquecido, mas deixa eu te lembrar. O senhor lembra do seu amigo Jonas? O senhor lembra? O senhor lembra da aliança que o senhor fez com ele? Então o senhor tem um problema. Ou o senhor manda quebrar essa placa que o senhor fez, ou o senhor vai quebrar uma promessa que o senhor fez em nome do Senhor. Aleluia! Meu Deus! E aí, rei? Como tem o nome de Deus, o negócio. Ó Davi, não, melhor quebrar a placa, porque juramento em nome do Senhor não se quebra. Aleluia! Pode mandar quebrar a placa, porque a partir de hoje o coxo cego vai entrar. Aleluia! Coxo cego vai entrar. Olha, pastor, não tem nada a ver com isso aí que você está falando. Tem mesmo. Calma, nós vamos chegar lá. Deus está A falando. partir de hoje o coxo cego pode entrar. Não há mais limitação. Eu mandei quebrar a placa. Essa era a história do rei Davi, que era passada de geração em geração. Davi mandou quebrar a placa, e a partir de hoje o coxo cego pode entrar. Mas na época de Bartimeu, a lei dizia que todo aquele que tinha deficiência física tinha que ficar a 27 quilômetros de Jerusalém. Não podia ficar a 26 quilômetros, nem a 25. Tinha que ficar a 27. A nova Jericó estava a 25 quilômetros de Jerusalém. A velha a 27. O meio, o caminho, estava no 26 mais ou menos.
Então o cego ele está a 27 quilômetros, porque ele não pode se aproximar. A lei não permitia. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, Jesus entendeu o que ele estava falando. Ele estava falando, Jesus, eu vou traduzir o que o cego quis dizer para Jesus. Jesus, filho daquele que mandou quebrar a placa. Meu Deus, aleluia. Eita, Deus fiel. Quebra a minha placa também, Jesus. Aleluia. O segredo desse cego Bartimeu é que ele tinha no coração uma frase de um versículo. Está lá em Isaías 61, e depois Jesus absorve o cumprimento dessa frase em Lucas 4,18. Em Lucas 4,18, vamos ler para nós vermos o que Jesus diz. Olha o que estava no coração do cego. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor. Esse aqui foi quando Jesus entrou na sinagoga, pegou o livro da mão do líder e começou a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Eita. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aleluia. A pregoar a liberdade ao cativo e fazer o quê? Dar vista aos cegos. Aleluia. O cego Bartimeu não tinha um livro como nós temos hoje, 66 livros na mão, não tinha. Ele não tinha bacharelado, mestrado, não tinha teologia, não era formado em nada. Mas ele tinha uma frase no seu coração, qual era? Ele dá vista ao cego, 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 ele dá vista ao cego. Ele está passando aqui agora, e ele dá vista ao cego, ele dá vista ao cego, ele dá vista ao cego, ele remove as impossibilidades. É possível, Pai. E aonde nós nos encaixamos de tudo, porque Mefibosete, dentro da tipologia cristã, simboliza os nossos pais na fé. Nossos pais na fé não, nossos pais Adão, que pecaram lá no jardim do Éden. Porque quando nossos pais caíram, eles ficaram aleijados, e o aleijume dos nossos pais passou para nós. Nós herdamos o aleijume dos nossos pais, e em nós havia uma praga que dizia assim: tu não pode entrar, Meu tu não pode acessar, tu não pode adorar, não pode aproximar. Se tu aproximar, tu morre. Aí vem Jesus lá no Gólgota, na cruz do Gólgota, e ele dá um brado na cruz dizendo: Tetelestai, está pago, está consumado, ninguém dá mais nada. Deixa eu contextualizar para você. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, está escrito que a inscrição da dívida que era contra nós, Jesus arrancou do nosso meio e clavou na cruz. A nossa placa que nos impossibilitava de entrarmos no Santo dos Santos, Jesus cravou ela na cruz. E agora tem uma nova placa que está escrita dentro de nós, chamada Espírito Santo. Quando Satanás vem para querer entrar e se depara, e está escrito aqui: Tetelestai, não há mais dívida, aqui está pago. Jesus já quebrou a tua placa, irmão. Não deixa ninguém dizer como você tem que adorar. Não deixa ninguém falar para você: você não pode adorar. Ninguém tem poder para dizer para você: você não pode entrar, porque o acesso está aberto. Jesus abriu a porta que estava fechada, e ele está dizendo: entra por esta porta dando glória. Jesus quebrou a placa. Quando esse cego clama pela primeira vez, ele fala: Jesus, filho de Davi. Jesus não para. Mas quando ele chama na segunda vez, ele come não, né? Ele não fala a primeira palavra, que é Jesus. Ele fala assim só: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele está dizendo? Jesus, quebra a minha placa. Aleluia. Eu não aguento mais essa situação. Quando ele fala isso, Jesus para. Jesus para. Fala. Chama ele aqui. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está chamando alguém aqui. Eita, glória. Você pode até estar longe, mas Jesus está chamando você para perto, porque é perto de mim que eu te quero. Vem para perto.
Shaddai. Porque é só perto de mim que você vai encontrar alívio. Aleluia. Foi ele que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque em mim vocês vão encontrar alívio, mas tem que estar perto. Aleluia. Eu creio. Não adianta querer os benefícios estando longe, não vai adiantar nada. Aleluia. Não adianta querer o benefício do Salmos 91, deixando o salmo aberto na sua casa, empoeirado, você nem lê mais a Bíblia, só tá lá, achando que é um amuleto, que se tiver o salmo aberto na sua casa 91, praga nenhuma vai chegar na tua casa. Irmão, para com essa superstição besta, porque não adianta nada abrir o livro, se você não meditar e deixar a Escritura entrar e penetrar no teu coração. Aleluia. Jesus está quebrando placas aqui hoje. Eu creio. Eu creio mesmo. Jesus continua quebrando placas até o dia de hoje. Aleluia. Eu sou um que ele quebrou a placa. Aleluia. Eu sou um. Porque eu me lembro, até o dia de hoje, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que falaram para mim, me deram data de validade. Colocaram data de validade. É fogo de palha, eu quero ver até quando. Colocaram data de validade para minha conversão. Disse assim: é fogo de palha, não dou 3 meses para você estar aqui com a gente usando droga de novo. Meu Deus. Não falei nada porque eu era novo na fé, eu fiquei quieto. Mas aí eu comecei a me fortificar, irmão. Eu lia a Bíblia o dia todo. Eu ia para o trabalho, voltava do trabalho, me trancava dentro do quarto e lia a Bíblia. Quando eu cansava de ler a Bíblia, eu abria os corinhos da harpa, cantava os hinos. Cansava de cantar, lia a Bíblia. E ficava assim, lendo e cantando, lendo e cantando, lendo e cantando. É, Deus. Já se foram quase 18 anos. Glória. Eita, glória. Porque quando você se aproxima de Jesus, a primeira coisa que ele faz é remover o prazo de validade. Aleluia. Eu creio. Alguém disse: não vai chegar, não vai alcançar, não vai ser curado, não vai ser profeta, não vai ser pastor, não vai ser nada. Daqui a pouco Jesus está dizendo: eu removo esse prazo de validade hoje. E te digo: você vai estar comigo na glória. Eu creio, Jesus. Deus é lindo. Deus está falando, está na casa. A presença está forte, eu creio. Aleluia. Quando maravilha. Jesus chama o cego, mas antes de chamar, como eu disse para os irmãos, os enviados de Satanás, falar para ele, fala, cala a boca, né? Você está falando muito alto, rapaz, fica quieto. Nós aprendemos uma lição com esse cego aqui. Qual a lição? Toda vez que alguém me criticar o meu modo de adorar, eu tenho que aumentar o nível. Aleluia. Não é abaixar o nível. Ele falou que eu estou dando glória muito alta. Vou dar uma glória mais baixinho para não incomodar ele. Não. Dá mais alto ainda. Vai, Jesus, filho de Davi. Está incomodado? Né? Aquele Davi, incomodado que se mude. Está incomodado, meu filho? Vai-te embora. Quando alguém te critica, aprenda essa lição com o cego Bartimeu. Quando alguém te critica, você tem que aumentar o nível. Sabe o que é aumentar o nível? É orar mais, jejuar mais, buscar mais, clamar mais. Não é retroceder, você tem que aumentar o nível. Quando estão te criticando, aumenta o nível. Deus está dizendo, é hora de aumentar o nível. É hora de subir o nível. Porque eu tenho coisas maiores para te entregar. É hora de subir o nível. Jesus tem misericórdia de mim. Quando Jesus chama ele, você pode observar que ele tinha tanta convicção dentro do coração dele, que a primeira coisa que ele faz é o que? Pega a capa romana dele, Acabou. Aleluia. Você sabe que a capa era um certificado, né, dos romanos para tentar controlar os pendentes. Você sabe, né? O pendente, ele tinha que ter uma autorização romana para ser um pendente. E qual era a autorização? A capa. Se tiver uma capa, é que está autorizado por Roma. Se não tiver, mata ele. Meu Deus. Arranca ele daí. Então a primeira coisa que ele faz quando Jesus chama ele, quero saber de capa mais nada. Aleluia. O rei da glória está
me chamando, a minha vida vai mudar. Eu não quero saber mais de capa. Nunca mais eu vou precisar agora mendigar, porque eu vou me alimentar do pão da vida. Eu vou beber da água que vai produzir salvação para minha vida. Aleluia. Aleluia. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala para ele: o que queres que te Eu faça? faço. Amém. Olha. Jesus não sabia que ele era cego, porque, contextualizando, irmãos, se a gente olhar assim de um modo grossamente olhando o texto, nós vamos falar assim: mas Jesus não tem noção do que está fazendo. O cara é cego, ele chama o cara cego e pergunta: o que quer que eu faça? Você está vendo que o cara é cego? Não. A modo grosso, né? Mas, pela revelação do Espírito, nós entendemos que não é que Jesus não sabia o que ele queria. Jesus queria ouvir, ó. Aleluia. Eu quero ouvir qual é a tua necessidade, porque existe uma diferença entre necessidade e prioridade. Aleluia. Existem pessoas que têm uma necessidade X, mas a prioridade dele é Y. Existem pessoas que têm uma necessidade Y, mas a prioridade é X. Então, quando Jesus chama e pergunta o que quer que eu te faça, não é que Jesus não sabia, Jesus sabia. Mas Jesus falou: eu quero saber qual é a tua prioridade. Eu sei a tua necessidade, eu quero saber qual é a tua prioridade. O que você quer? Meu Deus. Ó, e quando ele fala assim: que eu tenha vista. Mas nas entrelinhas ele estava dizendo assim: eu quero que o Senhor quebre minha placa, porque se o Senhor me dá dinheiro, eu vou ter que voltar para cá de novo, ficar pedindo esmola. Meu Deus. Mas se o Senhor quebrar minha placa, Vai mudar. nunca mais eu volto para esse lugar. Aleluia. Se o Senhor quebrar a minha placa, eu vou poder entrar em Jerusalém para adorar. Aleluia. Ó Jesus, então vai, a tua fé te salvou. Glória. Perceba a revelação nessa palavra chamada vai. Jesus disse para ele ir: vai. E o que ele fez? Ele foi? Não, ele não foi. Ele não foi, porque o texto diz que ele seguiu Jesus. É mais ou menos assim. Até parece: eu não quero só minha placa quebrada, eu quero aquele que quebrou minha placa. Aleluia. Você acha que eu vou querer só a placa quebrada? Eu quero o Senhor. Então onde o Senhor for, eu vou ser seu discípulo, eu não te largo por nada. Se o Senhor ir, eu vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor ir para frente, eu vou. Se o Senhor retroceder, eu retrocedo. Eu estou com o Senhor, eu não te largo, eu vou te seguir, eu vou te seguir. Eu não vou ficar mais na beira do caminho, não. Eu vou te seguir pelo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo: é hora de me seguir pelo caminho. Aleluia! Aleluia. Meu Deus. É hora de deixar a beira. É verdade. Mas só deixa a beira quem Jesus quebra a placa. Aleluia. E tem alguns que não era nem placa, era um verdadeiro outdoor, né? Porque nossa vida era feia, né, mano? Misericórdia. Se eu fosse falar tudo como nós fazia, não teria espaço, irmão. Tem gente que não era só uma placa, era um outdoor terrível. Meu Deus do céu. Mas Jesus quebra a placa e quebra o outdoor também, não tem problema. Jesus quebra. Glória a Deus. Basta nós querermos. Aleluia. A mensagem do texto é simples, é enfática e encerra aqui. Você precisa entender que para Jesus quebrar sua placa, você precisa tomar uma posição. Evangelho não é facilidade, meu irmão. Evangelho não é facilidade. Já diz uma canção, né? Pregadores de rosas, prega os espinhos também. Aleluia. Porque a rosa tem espinho. Pois é. Não é só rosa, tem espinho. Sabe qual é o mais espinho? O mais espinhoso do Evangelho é você submeter a sua vida a uma autoridade constituída por Deus. Porque nós somos soberbos, irmãos. Ser humano é soberbo. Nós não queremos nos submeter a nada e a ninguém. Nós só queremos o bônus do Evangelho. Me dá, Jesus, me dá.
Manda. Mas na hora de se submeter à autoridade de Deus, nós não queremos. Esse é o espírito do Evangelho. Você tem coragem de abrir mão da sua vontade? Foi Jesus quem disse, irmão. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Siga para onde que ele estava indo com a cruz, irmão? Para o Gólgota. Da vida dele. Aleluia. Esse é o cerne do Evangelho. Você tem coragem de dar a sua vida? Você tem coragem de crucificar as suas vontades por amor a Cristo? Para poder dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim? É Cristo que está vivendo em mim? Agora eu não faço mais o que eu quero. Eu estou com vontade de comer uma carne. Peraí, Jesus, é da sua vontade que eu como essa carne? Estou com vontade de ir no shopping. Ô Jesus, eu posso ir no shopping? O Senhor autoriza eu ir no shopping? Eu posso? Quem é espiritual está entendendo. Eu creio. Quem não é, vai ficar boiando e esperando Jesus chamar. O Evangelho é sacrifício. Amém. Você precisa entender que quando Jesus te chama, você precisa atender ao chamado. Aleluia. Quando Jesus te chama, você tem que quebrar as suas vontades. Eu quero. Jesus nunca disse assim: primeiro você para de fumar, para de beber, para de prostituir e vem. Quando você parar, não, ele vem como você está. Aleluia. Pode vir fumando, bebendo, pode vir. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Eu creio. Porque na verdade, irmão, por nós mesmos nós não conseguimos. Eu fui liberto das drogas e do vício por causa do poder do Espírito Santo, não? Porque pela minha força eu não conseguiria. E quando o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Hoje eu tenho consciência e condições de chegar numa pessoa que está fumando maconha, sentir o cheiro da maconha e não sentir vontade de falar de Jesus para aquela pessoa. Eu não tenho vergonha. Eu tenho desejo de encontrar alguém fumando para ir lá falar. Eita Deus. Eu tenho desejo de chegar numa esquina e ver alguém fazendo a carreira da branquinha lá, né? Da Branca de Neve, o pessoal chama, né? Com um canudo na mão, a nota enroladinha lá. Eu tenho vontade de encontrar essas pessoas. Porque isso não me traz vontade mais. Eu não tenho desejo mais para essas coisas. Porque o Filho me libertou. E verdadeiramente eu sou livre. Eu não tenho mais vontade de usar essas coisas. Aleluia! Glória a Deus! Que Jesus está te chamando é fato. Eita glória! E você? Que Jesus está te chamando é fato. E você o que está fazendo? Está ouvindo a voz dele e está continuando do mesmo jeito? Ou você vai se levantar e vai dizer: eu vou ao encontro dele. Eu não tenho força, Jesus, mas eu sei que o Senhor pode me dar força. Eu não consigo, mas eu sei que em ti eu posso conseguir. Eu não tenho graça para resistir, mas no Senhor eu sei que eu vou ter graça. Deus está dizendo: vem, meu filho, como estás, porque eu vou mudar a tua história. Eu vou quebrar as tuas placas, as tuas limitações, aquilo que te limita, aquilo que te impossibilita. O julgamento agora de Deus não vai chegar, tu não vai alcançar, tu não vai lugar. Você nunca vai ter uma família. Deus está dizendo: eu estou quebrando essa placa hoje na tua vida. Não é fiel. Ela congregou com a gente. Porque disseram para mim: você nunca vai ter um carro, Samuel. Falei: ah, Satanás. Se for por você mesmo, eu nunca vou ter, mas por aquele que me chama. Aleluia. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Glória. Se eu vou dar ouvido pro que você está falando, eu não vou ter mesmo não, mas eu vou ouvir o que a palavra me diz. E a minha palavra diz, a palavra de Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. E meu Deus, não há nada impossível. Que meu Deus, o púlpito que Deus prega se chama impossibilidade. Aleluia. Deus gosta de pregar no púlpito da impossibilidade. Qual é a tua impossibilidade? Deus te chama hoje para perto. Vem, meu filho, porque eu vou remover a tua placa e vou fazer nova todas as coisas. Era macumba. Eu creio. Eu termino dizendo: existe alguém no nosso meio que quer aceitar a Jesus? Já deixa
Santo Deus. Existe? A palavra, ela é pregada. Agora, a decisão é sua. Se do jeito que tá bom, fica. Mas se não, vem pra frente. Em nome de Aleluia. Jesus está quebrando uma placa aqui agora. Uma placa de impossibilidade. Uma placa de impossibilidade. Que até na tua mente você anda pensando, não tem jeito. Eu não consigo. Nada dá certo pra mim. Jesus está dizendo, nada dava certo. Porque a partir de hoje, o meu Espírito vai se apossar da tua vida. Aleluia. Vai fazer nova todas as coisas. Não existe facilidade. Existe um Deus que te fortalece no caminho. O caminho é difícil, a porta é estreita. Mas Jesus está dizendo, permanece até o fim, porque no fim eu vou te galardoar, minha filha. Aleluia. Aqueles que me buscam nessa terra recebem galardão também. Não é só no céu não, é na terra também. Viu? Na terra também. Deus tem galardão para a tua vida. Viu? Eu não estou lançando palavras ao vento não, eu sei o que eu estou falando, porque Ele fez na minha vida. Ele removeu muitas impossibilidades da minha vida. Se eu fosse ouvir o que falavam para mim, nem aqui eu estava. É verdade. Mas eu vou te dar um conselho, filha. Você está aceitando ou retornando? Retornando. Retornando. A festa Ó, não tem mais tempo de brincar não. Ela não tem medo. Ó, Ela não tem medo. Ela tá com 16% só do coração. não tem mais tempo de brincar não, filha. Eu disse a ela ontem, eu enterrei o teu filho, o próximo vai ser você. Agora é você e Deus. Viu? Meu Deus. É Deus quem está falando. Eu não posso me calar naquilo que Deus fala. Não tem tempo mais para brincar. Ó, olha para mim. Agora é tudo ou nada. É. Não? É 8 ou é 80. A Bíblia diz assim, determinando tu alguma coisa no teu coração tem que ser firme e constante. Você não pode ser levada pelas circunstâncias da vida. Né? Quando a coisa está ruim, eu estou sem força, não vou, não quero. Você não pode ser levada pelas circunstâncias. Porque Deus gosta de pregar no culto da impossibilidade. Viu? Você tem impossibilidades, Deus tem poder para mudar. Eu creio nisso. Qual é o seu nome, filha? Sheila. Deus está quebrando a sua placa hoje. Eu creio. Deus está quebrando. Não é fácil passar pelo luto. Viu? Não é fácil. Não é fácil. Eu não posso dizer como é que é porque eu ainda não passei. Eu só enterrei meu pai só. Mas nunca perdi um filho. Então não posso. Viu? Eu não sei Não tinha ninguém, só estava eu. Mas eu posso dizer uma coisa. O Espírito de Deus vai te ajudar a atravessar este momento. Em nome de Jesus, eu Ele vai creio. te ajudar. Oh, maravilha! O nome dele é Consolador. É Ele que consola, viu? É Ele que te consola. Viu? E Ele manda dizer para você, não chores. Não chores. Amém, eu creio. Viu? Não chores. Porque Deus tem o melhor. Existem perdas que vêm para o bem. Ah, você não sabe o que está falando. Eu não sei não, mas a palavra sabe. É verdade. Aleluia. Um dia um homem chamado Saul, o pai dele perdeu umas jumentas. Só que se o pai não perde a jumenta, Saul não saía de casa. Meu Se Deus. Saul não saía de casa, não encontrava o profeta. E se ele não encontra o profeta, ele não era ungido dele. Forte. Existem perdas, são dolorosas sim, mas são para um amadurecimento e um propósito maior. Aleluia. Viu? Um propósito maior de Deus para a tua vida. Seu nome é Sheila, né?
não vou orar pela sua vida não, porque a maior autoridade aqui é a pastora. Viu? Se o pastor nessa igreja, ouve a tua pastora. Viu? Não é ouvir aqui e sair aqui. Ouve e obedece. Porque o segredo da bênção está na obediência. Viu? Ouve e obedece. Obedece. Que na tua obediência Deus vai mover o seu coração e vai restaurar a sua vida. Eu creio Deus tem nisso. coisas novas para você. Eu creio Deus nisso. tem coisas novas para você. Amém, filho? Deus abençoe os irmãos, pastora.